bom dia. A nossa primeira palavra é bem-vindos para o culto desta manhã. Queremos saudar os presentes e também dar um abraço a todos os que, a partir de sua casa, acompanham o nosso culto de forma online. É para nós uma alegria estarmos juntos e podermos partilhar a nossa fé desta forma. Algumas informações muito breves, e a primeira tem a ver com a nossa felicitação, o nosso abraço ao Vítor Gregório, à sua esposa Patrícia, a todos os familiares pelo nascimento da sua filhinha. Portanto, a família Silva foi abençoada esta semana passada com a chegada de uma menina. Chamar a atenção também de todos os irmãos que pertencem ao Conselho Administrativo. Nós vamos ter uma reunião no próximo sábado, às 19 horas, que tem como objetivo tratar a parte final do documento que são os estatutos da Igreja. Então vamos reunir no próximo sábado para esta visão geral e pormos ao dispor da Igreja para consulta para uma Assembleia Geral no dia 15. Dia 15, domingo dia 15, 2 a 15 dias, nós vamos ter uma sessão deliberativa extraordinária para a aprovação dos estatutos. No dia 22, nós vamos ter o aniversário da Igreja. Desde já queremos convidar os irmãos a pôr na sua agenda para estarmos juntos. Nós na reunião do Conselho Administrativo vamos elaborar todo o programa do aniversário da Igreja e daremos informação à Igreja a partir do próximo domingo. Em dezembro, nós temos duas atividades que gostaríamos que os irmãos colocassem na vossa agenda. Primeiro, é o nosso dia de missões. O nosso departamento de missões da nossa convenção está com alguma dificuldade para pagar a renda dos templos e a ajuda a pastores e missionários que estão sobre a sua responsabilidade. Então, a Igreja Batista de Leiria, no dia 13, que é o segundo domingo de dezembro, nós vamos levantar uma oferta especial para enviar para o Departamento de Missões da Convenção Batista Portuguesa, pelo que desafiamos todos os irmãos a participar. No dia 20, nós vamos estar no aniversário da Igreja Batista da Nazaré. Se tudo correr bem, também trataremos este assunto a nível do Conselho Administrativo, será a consagração ao Santo Ministério do irmão Magno, que será o futuro pastor, se assim tudo se encaminhar, o futuro pastor da Igreja Batista da Nazaré. E nós gostaríamos também de ver a Igreja Batista de Leiria lá neste dia de festa na Nazaré. Que o Senhor nos abençoe e nos possa dirigir durante todo este tempo de culto. Muitas bênçãos para vós. Bom dia a todos, graça e paz. Não sei se os irmãos já estão um pouco mais temerosos, não é? Costumamos aí ter o culto das 11 com a igreja praticamente aqui, o salão praticamente cheio, mas é um privilégio estarmos juntos nessa manhã. Eu quero vos convidar então a se colocarem em pé, por gentileza, e lermos juntos uma parte da palavra do nosso Deus, que é um convite à adoração. O salmista Davi vai nos chamar e nos convidar à adoração através desse texto. Vamos juntos recitá-lo? Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Esse Deus maravilhoso, e nós estamos hoje aqui porque queremos o adorar, com toda a nossa vida, do nosso coração. Eu quero convidar a fechar os seus olhos, a falar com Deus nesse momento, a agradecê-lo pelo privilégio de estarmos aqui nessa manhã, a agradecermos pelo privilégio de podermos falar com Ele. Senhor, muito obrigado pela Tua presença. Receba a nossa adoração, receba o louvor que for entoado nesta manhã aqui. Nós estamos aqui para Te adorar, para Te bendizer, no nome de Jesus. Amém. Vem, hoje é tempo de adorar. Vem, entrega-lhe o teu coração.
estás para adorar. Vem diante de Deus tal como estás. Vem. Toda língua confessará, tu és Deus, todo joelho se dobrará, e o maior tesouro será para aqueles que te aceitarem já. Vem, hoje é tempo de adorar. Vem, entrega-lhe o teu coração. Vem tal como estás. Tal como estás para adorar. Vem diante de Deus tal como estás. Vem. Toda língua confessará. Toda língua confessará, tu és Deus, todo joelho se dobrará. E o maior tesouro será para aqueles que te aceitarem já. Toda língua confessará, tu és Deus, todo joelho se dobrará. E o maior tesouro será para aqueles que te aceitarem já. Amém. Glória a Deus. O texto de Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 30, vai nos falar sobre um encontro com os discípulos de Emaús. E o texto vai dizer: estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou e partindo distribuiu. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram ele, e desapareceu diante deles. E disseram uns aos outros: acaso o nosso coração não ardia pelo caminho, quando ele nos falava e nos abria as Escrituras? Sabe, queridos irmãos, muitas vezes nós estamos como aqueles discípulos de Emaús. Jesus está do nosso lado, mas nós não percebemos a sua presença. Com a sua simplicidade, com o seu amor por nós, Ele demonstra esse cuidado no dia a dia. E aí nós preparamos a mesa, preparamos a nossa casa, dizemos: Jesus, entra, Jesus. E nós desfrutamos da sua presença e Ele vai e transforma o nosso coração e transforma a nossa vida. E depois olhamos, olha, afinal o nosso coração não ardia quando esse homem estava conosco. E é esse o convite que eu quero te fazer nesse momento, é que o teu coração venha arder com a doce presença de Jesus nesse lugar, nessa manhã. Porque Ele está em nosso meio. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é este que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é este que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está à mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir
nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, toma o lugar de honra. Nós arrumamos a casa e perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, toma o lugar de honra. Ele entrou em casa. Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, Sabe que o esperamos. e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, Perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, toma o lugar de honra. Nós arrumamos a casa E perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, toma o lugar de honra. Toma o lugar de honra. Toma, Senhor, o teu lugar. Amém. Podem sentar. Esse convite para o Senhor Jesus tomar o lugar de honra que pertence a Ele, a presença dEle. Nós temos alguns avisos também nesse período para dar aos irmãos como forma de edificação. E quando nós damos os avisos aqui é porque nós queremos que vocês possam participar. Porque a igreja não é simplesmente um grupo de pessoas, a igreja somos todos nós. E para o crescimento contínuo na igreja é preciso o envolvimento da igreja. E para isso é preciso aqui uma sinergia que todos nós participemos. É tão bom quando vamos participar de um evento, de uma capacitação, um curso, e aí temos muitas pessoas a participar conosco. Isso nos dá muita alegria. Nos dias 20 e 21 de novembro, nós teremos este evento aqui na nossa igreja. Este ano vai ter presencial em Lisboa e também terá semipresencial aqui no nosso salão de cultos. Por isso, se você ainda não fez a sua inscrição, nos procure. Teremos palavras com essa temática, Tu tens influência, e nós queremos que cada um que esteja aqui possa crescer conosco nesse tempo de grande edificação. As inscrições podem ser feitas pelo site que nós vamos informar, e já colocamos também no informativo da igreja, mas os irmãos podem também se inscrever pessoalmente conosco.
Durante essa semana restam apenas 5 vagas, então aqueles que quiserem fazer a sua inscrição, nos procurem, será um privilégio tê-los conosco nesse tempo. Temos um tempo muito precioso agora também, que é o tempo das nossas ligações, da nossa rede de relacionamentos, não é? Os grupos de ligação são esse tempo de crescimento, de partilha, e que tem envolvido muitas pessoas na igreja. Temos o Carlos Bruno e a Natasha, que tem liderado juntamente com o Francisco e a Beta, o GL nos parceiros, não é? E eu quero convidar então para partilhar um pouco daquilo que Deus tem feito no vosso GL, tá bem? Carlos Bruno. Se calhar é melhor vir aqui. Olá, bom dia. É sempre bom ver-vos aqui. Obviamente que uma audiência mais reduzida que o normal por motivos de segurança, mas é sempre diferente deste contacto físico. Mas efetivamente, quando o contacto físico não é possível, o GL tem sido o grupo de ligação tem sido uma ferramenta, uma bênção enorme. Já o eram antes, já nos permitia manter um contacto mais próximo com os irmãos. E hoje em dia, com esta questão do afastamento que temos que ter por causa das medidas de segurança e do Covid, não podemos, obviamente, estar a juntar várias pessoas em casa, de outras famílias, não é? Tem sido uma maneira de nos mantermos em contacto, de fortalecermos a nossa fé, de estarmos juntos. Acho que estão ali a passar algumas imagens, exatamente, estão a passar algumas imagens das reuniões em Teams e agora em Google Meet que temos tido, e tem sido um tempo muito bom. Acho que Deus nos tem abençoado muito e tem sido um momento muito importante. Acho que fica aqui o desafio para quem ainda não faz parte de um GL, que possa ver quem é que... Agora é mais simples, eu ia dizer qual é o GL mais perto de casa, mas neste momento, aliás, até agora ia aqui sublinhar uma coisa. Nós até tivemos, e de vez em quando temos, por exemplo, tivemos um casal e um menino, que a Gina e a Vanusa, que fizeram parte do nosso GL aqui, quando eles estavam cá. O Gini esteve cá a estudar, tiveram cá há 2 anos, e agora, graças a esta plataforma, tem sido possível tê-los de novo outra vez no GL, de vez em quando, e costumamos ter visitantes de outras, geograficamente afastados. Tem sido muito bom. Fica o desafio, participem, vão ver que não se vão arrepender, então vá, obrigado. Então participas também do GL, está aberto a todos os irmãos que estejam interessados e desejosos em participar conosco. Esse é o momento em que nós vamos ter a oportunidade de trazermos os nossos dízimos e ofertas, e é um privilégio para nós, como igreja do Senhor Jesus, termos esse tempo de generosidade. A palavra de Deus, ela é a palavra do próprio Deus revelada a nós, os seus princípios são eternos, e a sua palavra em Malaquias 3:10 vai nos dizer: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na vossa casa. E depois de fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. O princípio aqui é o princípio da generosidade, é o princípio da semeadura. Não é que Deus vai nos deixar de trazer a bênção, de nos abençoar, se nós não trazemos ofertas e dízimos, mas é que nós vamos deixar de abençoar outras pessoas também. É que nós vamos deixar de abençoar a sua obra. Isso vai demonstrar um coração egoísta da nossa parte. E um pouco daquilo que nós temos o privilégio de partilhar com aqueles que necessitam, com aqueles que precisam. Se você sabe de uma família que precisa da tua ajuda, ajuda, não é? E o Senhor vai acrescentando ao nosso coração, vai acrescentando à nossa vida aquilo que nós precisamos. Então quero os convidar a se colocar em pé também, e vamos declarar, ao estarmos a entregar essas ofertas, vamos dizer que ao Rei dos Reis nós consagramos a nossa vida, consagramos tudo o que somos, tudo o que temos. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratidão
gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Declare que a honra e a glória sejam dadas a Ele. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Vamos agradecer ao Senhor por essa generosidade do seu povo. Feche os seus olhos e juntos agradecemos a Ele.
Ó querido Deus, amado Pai, aqui estamos, Senhor, perante Ti e com o Teu povo, Senhor, porque escolheu a esta hora virem aqui à Tua casa de oração para Te louvar, para cantarmos hinos de louvor ao Teu nome, para vermos a Tua palavra, aquilo que ela tem para cada um de nós, para a nossa edificação espiritual. Nosso querido Deus e amado Pai, nós Te agradecemos também a oferta que foi levantada dentro do Teu povo, com a exortação de que ela nos prova e nos pode encher tudo aquilo que é necessário na nossa casa para podermos transbordar também para Ti esta parte pequena que Tu nos mandas dar. Senhor, que Tu possas multiplicar de maneira que na Tua casa não possa haver falta alguma daquilo que depende da parte material. É o que Te agradecemos, ó Pai, em nome e pelo amor de Jesus Cristo. Amém. Muito bom dia, queridos irmãos. Enquanto estivermos com as máscaras, não é? Temos aqui sempre algum desafio, que é o de nos desembaraçarmos das máscaras. É para nós um prazer rever cada irmão que está aqui na casa do Senhor, saudar também aqueles que em suas casas nos acompanham neste tempo de culto, de adoração. A Igreja Batista de Leiria prepara-se para celebrar o 104º aniversário da sua história. E nós hoje vamos, de certa forma, nesse sentido, pensar um pouquinho sobre a história da Igreja Batista de Leiria, o seu passado, o seu presente e os desafios do futuro. A igreja, quando começou, era uma igreja pequenina, era um pequenino grupo, era um GL, um grupo de ligação, uma célula pequenina lá nos Parceiros. Ela cresceu e desenvolveu, a igreja tem a sua história. Para muitos, um passado de muitas bênçãos, muito abençoado, onde o presente é uma sombra daquilo que foi a sua história no passado. Mas nós temos sempre também esta tendência de olhar para o passado. Não estou a dizer que nós o ampliamos, há aqui ou maximizamos. Não é o problema de maximizar. Que Deus abençoe a igreja em todo este tempo, é verdade. Mas que Deus também está a abençoar a igreja neste presente, nós também não podemos ignorar. Uma igreja com uma história, com um passado, e vivendo os desafios de um novo milénio, que é o presente. É isto que se coloca a Igreja Batista de Leiria, ou todas as outras igrejas. Nós temos aí uma pequena imagem para mostrar que será uma oliveira. Ora bem, estão a ver esta oliveira ali? Da oliveira original, a única coisa que nós temos ali do original, e aquela oliveira é, não sei, é mais velha que a nossa igreja, apesar de nós termos 104 anos, esta oliveira é muito mais antiga do que a igreja. Dos ramos iniciais não tem nenhum. Tem rebentos novos. É como nós, a Igreja Batista de Leiria, temos o tronco e as raízes iniciais, aí estão elas, mas os ramos são outros. Eles foram podados, foram embora, deram o seu fruto, deram lugar a outros ramos, e aqui estamos nós, os ramos da atualidade, para darmos os frutos. Vamos ver até onde Deus leva e faz história através da Igreja Batista de Leiria. É para nós um grande desafio. Um tronco e as mesmas raízes, os mesmos valores, os mesmos princípios, o mesmo Senhor, o mesmo Evangelho, mas gente nova. Nós hoje só recordamos aqueles que no passado passaram por esta casa, fizeram parte da igreja e que foram uma bênção tremenda para esta cidade e para nós, os que estamos aqui. E nós gostaríamos de desafiar os membros da atualidade, cada um de vós, que sois estes ramos novos que rebentam do tronco antigo para darmos os frutos.
frutos agradáveis. Nós vamos ler nós vamos ler um texto em Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Com certeza é grande a nossa expectativa quanto ao futuro. Estamos apreensivos quanto ao presente, o presente com todas estas transformações, com tantas interrogações, não é? Nós vivemos muitas interrogações acerca do amanhã, nós tivemos que alterar tudo, todo o procedimento, toda a vida da igreja, ela está alterada, está modificada. Há muitos irmãos que nós não vemos há meses, portanto, os irmãos que estão nos lares, etc., nós não podemos visitar, não podemos ter este contacto físico e que, com o aproximar do inverno, ainda nos isolamos mais. Deus está no controle de todas as coisas. Deus é o Senhor da história. Ele é o Senhor da história da igreja, é o Senhor da história das nossas vidas. E é com certeza, com convicção, com ousadia, que nós assumimos a posição como igreja no século XXI. Então diz o texto de Juízes, capítulo 6, versículo 11. É um texto conhecido de todos vós. Os irmãos conhecem o texto, mas deixa-nos desafios e deixa-nos alguns retratos daquilo que será ou poderá ser também alguns dos nossos elementos, dos nossos medos, da nossa falta de ousadia, do nosso olhar para o passado. Como é que nós olhamos para o passado? Um passado glorioso, como que o presente não tenha nada a ver com esse passado glorioso. Mas quero-vos dizer que nós estamos a viver um tempo glorioso. Um tempo glorioso. O nosso tempo também é um tempo no qual Deus atua e faz maravilhas. Nós precisamos de continuar a sonhar os sonhos de Deus. Nós precisamos de continuar a sentir a mesma firmeza e a mesma alegria, a mesma ousadia que os antepassados sentiram. Mas eles abdicaram de tudo e de muita coisa para servir ao Senhor. Como nós precisamos de o fazer ainda no nosso tempo. Então, capítulo 6, versículo 11 diz: O anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Bezerrita, onde Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o esconder dos medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Gideão respondeu: Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que não sobreveio tudo isto? Que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito. Porém, o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Porém, o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos medianitas. O Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás Israel da mão dos medianitas. Não te enviei eu. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? A minha família é mais pobre de Manassés e o menor da casa de meu pai. Tornou o Senhor: Eu hei de ser contigo, e tu ferirás aos midianitas como um só homem, como fossem um só homem. Prosseguiu Gideão: Se agora achei graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que não te apartes daqui até que volte, trazendo um presente e o ponha diante de ti. Respondeu ele: Esperarei até que volte. Esperarei até que volte. Paciência de Deus. Deus é muito paciente para connosco. Versículo 19 até ao versículo 23. Gideão foi, não é? Preparou o cabrito, bons asmos de meia de farinha, pondo num cesto e o caldo numa panela, trouxe tudo até debaixo do carvalho e apresentou o anjo de Deus. Porém, o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bons asmos e põe sobre esta rocha e derrama-lhe por cima o caldo. E assim fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da rocha e consumiu a carne e os bolos asmos. E o anjo do Senhor desapareceu da sua face. Então Gideão viu que era o anjo do Senhor e disse: Ai de mim, Senhor Deus, que vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Até aqui. Texto muito elucidativo. É muito bonito esta história de Gideão. Uma história bonita. Nem todas as histórias bonitas têm um fim bonito. Nós precisávamos continuar a ler a história de Gideão. As suas aventuras, a sua vitória sobre a Midianita,
A forma como Deus teve paciência para com ele, ajudando a vencer todos os momentos em que Gideão pedia um sinal. Deus deu-lhe o sinal, Deus fortaleceu, Deus enviou-lhe milhares de homens para formar um exército e Deus o conduziu para escolher somente 300 homens para que a obra fosse realizada e o grande livramento tivesse acontecido, para que o povo de Israel tivesse a convicção e a certeza que quem os libertou, quem lhes deu a vitória, foi o Senhor dos Exércitos. Como nós também. O nosso segredo, o segredo da Igreja Batista de Leiria, está em nos deixarmos conduzir e abençoar pelo Senhor. O segredo não está em nós. A Igreja Batista de Leiria vive neste tempo presente, como todas as igrejas, os seus desafios internos e os seus desafios externos. Quando nós começamos a ler os Evangelhos, chegamos ao fim e vemos a grande comissão que Jesus nos entregou e por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura. É um desafio grande demais. Mas não estamos sozinhos na concretização deste grande desafio. Se no final da Segunda Guerra Mundial eram 2,5 bilhões, hoje são mais de 7 bilhões. Quanto significa que, na realidade, o desafio é ainda maior hoje, ou que propriamente quando Jesus nos deu à Igreja o ID, é um ID sempre presente, veio para a Igreja Batista de Leiria, vai para outras igrejas e está presente em todo o nosso pensamento. Quando ele entregou em primeira mão, não sei, o Império Romano teria 55 milhões de pessoas. Eles, quando pensavam em ir evangelizar, pensavam naquilo que fazia parte do Império Romano. Hoje, nós temos uma visão muito mais ampla. É um mundo. São todos os continentes, são todos os povos, são todas as tribos. E, na realidade, esta é a imagem que nós recebemos do livro de Apocalipse. É uma imagem de uma grande multidão que ninguém pode contar. É numerosa. Não são 144 mil. É uma multidão enorme de milhões e milhões de pessoas. Fruto do labor da igreja, da evangelização, da sua dinâmica, da sua partilha, do seu amor, da sua generosidade. Depois destas coisas olhei e eis aqui uma multidão da qual ninguém podia contar. De toda a nação, tribo, povo, língua, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. Um povo salvo, um povo vitorioso, um povo abençoado. E Deus chamou e colocou a Igreja Batista de Leiria nesta cidade para ser uma bênção. E todos nós temos o nosso passado. E todos nós temos o início da fé. E como a igreja foi uma bênção. Nada marcou tão profundamente a minha vida como uma igreja. Nada marcou tão profundamente a minha vida como os meus irmãos em Cristo. Nada transformou a minha vida como Cristo a transformou. Estes são os marcos mais importantes da nossa própria história e da história da igreja. A igreja é mais importante do que aquilo que ela pensa. Nós não conseguimos atribuir valor, não podemos atribuir valor. Não estamos para atribuir valor. Estamos aqui porque sentimos a bênção que a igreja tem sido para nós. E se a igreja tem sido uma bênção para nós, a igreja tem sido uma bênção para outros. Onde é que alguns de nós estaríamos se não temos conhecido o Evangelho? Como é que nós seríamos como maridos? Éramos melhores? Não éramos melhores. Como é que nós seríamos como cidadãos? Éramos melhores? Não era melhor. A Igreja Batista de Leiria, na sua pregação, na sua praxe, na sua dinâmica, na sua instrução, através do Evangelho, tem-se produzido melhores cidadãos, melhores maridos, melhores trabalhadores. Não temos dúvidas absolutamente de nada. Passado glorioso. O que registra a história da Igreja Batista de Leiria, no seu início, e os testemunhos que nós ouvimos, é de um início de grande perseguição, mas de vidas profundamente consagradas ao Evangelho. Na realidade, Leiria está recheada de nomes que estão ligados a vidas que nos dizem muito, que nos abençoaram profundamente, que lançaram os alicerces daquilo que é a nossa comunidade hoje, que construíram tudo isto onde nós nos encontramos. Então, refletir sobre a Igreja Batista de Leiria é refletir efetivamente sobre um passado glorioso. E agora vamos para Gideão.
Porque Gideão via um passado glorioso, mas via um fim, um tempo em que ele vivia, um tempo muito trágico, de grande aflição. Como que Deus os tivesse abandonado. Deus abençoou no passado, porque é que deixou de nos abençoar no presente? Em toda a história Deus abençoa. Mas o que nós vivemos no tempo de Gideão é que o povo fez o que era mau aos olhos do Senhor e Deus mandou os midianitas para os castigarem. Mas também mandava de seguida um homem, um juiz, para esfiar e libertar o povo de Israel do jugo estrangeiro. A nossa história da Igreja Batista de Leiria é uma história de altos e baixos. Altos e baixos. Já tive momentos de grande tristeza, também muito parecidos com o tempo de Gideão. Por várias razões. Não vamos analisar as razões agora. São sempre fatores humanos. E por vezes são fatores de liderança. As lideranças não são iguais. Isso determina alguns momentos de fracasso também das próprias comunidades. Não é? Então, em primeiro lugar, nós vamos aqui para o nosso texto e vamos ver as circunstâncias em que se encontra Gideão. Ele está cheio de medo. É um homem cheio de medo. Não é? Logo no início, ali está o versículo 11, quando lhe aparece o anjo do Senhor. A palavra Senhor é Jeová, no texto original. É uma teofania, uma manifestação de Deus. A Gideão. O que nos é introduzido logo no início diz assim: o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bezerrita e Gideão. E agora, reparem, seu filho estava malhando trigo no lagar para o esconder, para o pôr a salvo dos midianitas. E encontramos aqui um homem temeroso e cheio de medo que viessem os midianitas e levassem o resultado da colheita daquele ano. Medo. Todos nós temos os nossos medos também. Eu também tenho os meus medos. Quando iniciamos um projeto, um programa, como é que ele vai terminar? Como é que ele vai terminar? Porque nós começamos um projeto sem ter como concluir. Nós não temos dinheiro para concluir um projeto. Mas nós iniciamos o projeto, ele não vai ficar a meio. A história da Igreja Batista de Leiria é uma história de projetos iniciados e projetos concluídos. Qual foi o projeto que a Igreja Batista de Leiria começou tendo dinheiro para o concluir? E mais 10% para os desvios das contas iniciais. Para os imprevistos. Não é assim que funciona o reino. E Deus sempre nos manterá numa marcha onde cada passo é dado como um ato de fé. É como um ato de fé, uma grande avenida. A luz da avenida só se acende quando eu chegar junto dela, acendeu. Mas eu continuo, acende-se a outra lá mais à frente. Eu não estou a ver o fim da avenida. Mas Deus vai abrindo o caminho. Queridos irmãos, o estímulo que nós encontramos neste texto é muito interessante. O anjo procura homens ousados. E não é que os mais tímidos são os mais ousados. Desde convencidos. Porque começamos uma tarefa com um homem convencido, pensa que pode chegar lá, já começa a dar passos em falso. O que Gideão, e um dos segredos ao chamar Deus este homem, é que ele tinha perfeita consciência de que ele não era capaz. E Deus usa os homens que pensam que não são capazes. E deixa cair os orgulhosos que pensam que são capazes. Até nós, ou vós, não partindo do princípio do orgulho, estamos sujeitos à queda. Então, quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente, homem ousado. É uma saudação muito interessante. Homem valente. O que ele estava a fazer contradizia, efetivamente, que ele era um homem ousado ou era um homem valente. Mas aquilo que ele, quando abre a sua vida à orientação de Deus, ele vai provar que era possível ser-se um homem ousado e valente quando Deus prepara as coisas e as realiza para sua glória. A queixa. Temos sempre queixa para fazer. O queixume. É talvez das coisas mais difíceis de gerir no seio da igreja e talvez através destes anos todos, destas circunstâncias. As queixas sempre houve. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, as viúvas queixavam-se. Umas viúvas em relação a outras viúvas. Sempre queixa. Qual é a queixa de Gideão? Qual é a queixa?
passado é abençoado, o presente não é abençoado. Deus libertou no passado, mas esqueceu-se de nós no presente. Gideão respondeu: Senhor meu, se, reparem, uma condicional, se o Senhor é connosco, porque nos sobreveio isto? Se o Senhor é connosco, porque é que nos veio esta tragédia? Nós pensamos muitas vezes assim. Nós estamos sempre, nós dizemos que o Senhor nos abençoa, o Senhor está connosco, o Senhor nos liberta. Nós estamos agora aqui entalados numa situação extremamente difícil. O Senhor permitiu que chegássemos lá, certo? Permitiu que chegássemos lá. A história tem coisas extraordinárias. Nós temos muito a aprender com a história. A história da igreja é diferente da história secular. A história secular é uma história de guerra. O que é que compõe a história de Portugal? A nossa luta contra os castelhanos, a Batalha de Alves Barrota, e depois vem os descobrimentos, um momento áureo da nossa história. Não é? Mas fala de homens que foram, lutaram, venceram, derrotaram outros. E todas as histórias são assim. Chegamos aos Estados Unidos, qual é a história dos Estados Unidos? É a história do mais valente, do mais violento, do que mata mais. A história da igreja não. É diferente. É uma história diferente. É do que sabe abençoar mais. Do que deixa que Deus o abençoe mais. É o coração mais disponível para o bem que deve praticar às pessoas. Se o Senhor é connosco, porque nos sobreveio tudo isto? Não é uma pergunta retórica de maneira nenhuma. E o que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? E quando nós estudamos a história do Egito, o que é que nós vemos na história do Egito? Ainda o milagre não está acabado, já está outro a caminho. Ainda não comemos as codornizes que apanhámos hoje, o céu já está a preparar as codornizes da manhã. Olha como eu gostava de estar no deserto. Tinha pão, tinha água, tinha roupa, tinha a tenda. Não precisava de mais nada. Porque tudo o resto era supérfluo. Mas mesmo assim havia murmuração no deserto também. Em todos os momentos, em todas as comunidades, a queixa está presente. E a pergunta é: com razão ou sem razão? Há alguma razão da parte de Gideão? Ele estava a viver uma situação dramática e trágica ao povo de Israel. Neste sentido, a avaliação do momento. O Senhor os abandonou? De maneira nenhuma. O Senhor prometeu estar connosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Ainda não passou um segundo desde que Cristo ascendeu aos céus que tivesse abandonado a igreja ou algum de nós após o momento do nosso encontro salvífico com Ele. Ele está connosco todos os dias. Mas as coisas não correm como nós queremos. Nem a história da Igreja Batista da Leiria é uma história como nós gostaríamos de escrever. Não. Mas fazemos parte desta história. Ora, como é que nós vamos ajudar a escrever a história da próxima década? Como é que vamos ajudar? Nós precisamos de facilitadores desta escrita de uma história divina no meio de um povo especial. Que é sempre assim que nós precisamos de olhar para a vida dos nossos irmãos em Cristo. Sempre eles são pessoas especiais. Elas não são pessoas comuns. Eles são os santos do Senhor na terra, os crentes, os discípulos de Jesus, os nossos irmãos e irmãs em Cristo. A missão é uma missão longa, uma missão trabalhosa, uma missão para a qual nós não temos os meios e temos que esperar que a seu tempo Deus supra as nossas necessidades e nos envie os meios. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu. O problema aqui é, e não temos tempo para questionar muito e entrar muito na avaliação deste tema e deste ponto. O que o anjo do Senhor está a dizer a Gideão é: aquilo que Deus manda nós não podemos pôr em questão. Deus mandou, eu faço, eu obedeço. Não entendo todas as coisas, não sei todas as coisas, é verdade que nunca saberei todas as coisas, mas se o Senhor mandou, eu faço. Não tenho resposta para tudo, não sei. Às vezes é o Carlos Conceição, quando estamos em Moçambique: então e agora? Carlos, agora não sei. Eu não tenho resposta.
Ele tem a sua mente, faz parte da sua profissão, ele faz alguma coisa, ele tem que ter os planos e tem que ter a resposta. Quem vai fazer e como é que se vai fazer e quem fica, quem vai gerir. Nós, na obra do Evangelho, não funciona assim. Não conseguimos funcionar. Ele perguntava e muitas vezes respondia, eu não sei, eu não tenho resposta. E nós muitas vezes, como pastores, nós não temos resposta. E as pessoas perguntam, numa mente agora do século XXI, muito bem alinhada e formada e planeada, como diz no Brasil, planejada, não tenho resposta. Era como Paulo. Deus vai-me dando a visão de cidade em cidade. Mas eu não sei qual será a última cidade que eu vou visitar. Não sei. Há muita coisa que nós não sabemos. Mas precisamos de caminhar pela fé. Uma missão para abastados. Para quem tem dinheiro. A missão do Evangelho. Estou a brincar convosco. E Gideão, quando o anjo do Senhor lhe deu a missão, Gideão pergunta, e os meios para realizar a missão? Onde é que estão os meios? Eu não tenho meios, eu não sou um homem abastado. Não é o que Gideão disse? Ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Olha, está a ver, Gideão? E nós diríamos tal e qual como Gideão. Senhor, como é que eu irei livrar Israel? E agora reparem na situação que eles colocam. Eis que o meu milheiro, a minha quinta, a minha chácara, é a menor, a mais pobre da tribo de Manassés. E eu, o menor da casa de meu pai. Então, Senhor, em mim, a pessoa que tu estás a querer chamar, a enviar e a responsabilizar por este empreendimento, ele não tem meios, não tem recursos. Tens de procurar uma pessoa em condições diferentes. Ele desce sempre. Eu estou na tribo de Manassés, que é uma das mais pobres de Israel. O milheiro de meu pai é um dos mais pobres da tribo de Manassés, já é pobre. E eu, o menor da casa de meu pai, sou mais novo, sou o caçula, bem, já está perto de ficar de joelhos. Como todos nós fazemos qualquer empreendimento espiritual e que a Igreja Batista de Leiria venceu no seu passado glorioso através da oração e joelho dobrado, também é verdade. E nós não teremos nenhuma outra forma para realizar o nosso trabalho e concluirmos a tarefa até que o Senhor volte e dê por concluída essa tarefa. Não é uma missão para abastados, é uma missão para todos nós e todos nós estamos envolvidos na missão. A promessa, estou contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Estou contigo. Nós dizemos agora, estamos juntos. Deus está connosco e lá do céu ouvimos, estou contigo. E nós dizemos uns aos outros, estamos juntos. Nós estamos juntos, estamos com o Senhor e o Senhor está connosco. Unidade perfeita. E aqui está o segredo para a realização da obra de Deus. Estamos juntos. Estamos juntos. Ele foi buscar o exército que ele precisava. Deus indicou. Uns estão preparando o deserto, uns são estes soldados, outros voltam para trás, continuam as suas atividades, semeando, colhendo. A vida continua. A vida da nação continua. E estamos juntos também neste empreendimento. O segredo da Igreja Batista de Leiria foi o permanecer juntos. Estamos juntos. Eles viveram isso. Não é que não tenhamos também cometido algumas asneiras e incompreensões, quando devíamos ter um espírito profundamente compreensivo e não ajudamos quando deveríamos ter ajudado. Mas precisamos pedir ajuda ao Senhor. A paciência de Deus. Deus é paciente. Deus é muito paciente. Recordem uma coisa. O pior que nos pode acontecer a nós é trabalharmos ao lado de um chefe impaciente. É verdade. Um chefe impaciente. Ele dá-vos cabo da cabeça. O que nós aprendemos aqui, estamos ao lado de um chefe. Deus é paciente para connosco. Amorosamente nos fala. Olha, ninguém gritou ao ouvido de Gideão. Ninguém gritou ao ouvido do jovem. Simplesmente há aqui um conjunto de passos que precisamos de dar e uma compreensão que precisamos de adquirir para partirmos logo de seguida para a realização da tarefa. Deus é paciente, Deus é misericordioso, Deus é longânimo. É isso que fala Pedro na sua segunda carta, quando falam acerca da segunda vinda. É tardia a segunda vinda? Não, Deus é longânimo. É tempo de pregar o Evangelho, é tempo de outros conhecerem, é tempo de outros se salvarem. A longanimidade de Deus é assim. Este é o tempo da longanimidade de Deus que a Igreja Batista de Leiria está a ouvir falar o Senhor desta forma. Nós temos uma grande atividade e tarefa ainda para realizar. Nós gostaríamos que Cristo voltasse amanhã. Mas
A tarefa não pode ficar inacabada. Ainda há muita coisa para nós podermos fazer. Paciência de Deus. Queridos irmãos, para terminar, não podemos ficar indiferentes, escondidos com medo, chorosos, desanimados, com o sentimento de uma orfandade divina. Não somos órfãos de Deus. Nem com esta falsa sensação de que não temos recursos. Temos os recursos, todos os recursos suficientes para a realização das obras, da obra de Deus no nosso tempo, através da Igreja Batista de Leiria. Sabem porquê? O recurso é cada um de vós. Nós somos os recursos de Deus. Os meios que Deus vai usar para a realização da obra. O que é que tu pretendes fazer para ajudares também a tua Igreja, o Reino de Deus, a fazer face aos desafios de hoje? Consagração de vida. Tu precisas de consagrar a tua vida. O aniversário da Igreja deveria ser sempre um tempo de reflexão, introspecção e de consagração. Consagração. De vez em quando encontramos no Velho Testamento aqueles grandes ajuntamentos em que o povo termina com um ato de consagração das suas vidas ao Senhor. E neste 2020, que seja também um ato de consagração ao Senhor. O mesmo tronco da oliveira, as mesmas raízes não se alteraram, novos ramos que somos nós, um passado glorioso, um presente glorioso e um futuro ainda mais glorioso que o passado e o presente. Que o Senhor nos ajude. Amém. Vamos agradecer juntos ao Senhor Jesus. Convido os irmãos a se colocarem em pé, por gentileza. Como agradecer o que Ele tem feito por nós. O hino do nosso HCC, o 422, vai nos trazer essa pergunta e, ao mesmo tempo, nos desafiar a ter um coração grato, um coração na presença dEle. Então, quando estivermos a agradecer-lhe pela sua presença, vamos juntos adorá-lo também. Podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo o que sou e o que vier a ser, eu ofereço a Deus. A Deus demos glória. Seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim. Como agradecer? Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua presença.
Obrigado pelo que tens feito o que fez entre todas as famílias nessa igreja. Obrigado pelo teu cuidado, pelas tuas bênçãos, pelo teu livramento. Muito obrigado. O seu amor sem fim, Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo o que sou e o que vier a ser, eu ofereço a Deus, a Deus, demos glória, a Deus, demos glória, a Deus, demos glória pelas bênçãos sem fim. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim. Graças te damos, Senhor, pela tua presença. Graças te damos por essa experiência de culto. Te pedimos, ó Pai, a tua paz, a tua alegria sobre cada família. Senhor, abençoa-nos com a tua doce presença. Traz-nos a paz, o contentamento, a alegria em te servir. E que as pessoas possam conhecer quem tu és através de nós. Que durante essa semana possamos partilhar a tua palavra no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa família, aonde quer que estejamos. Que as pessoas reconheçam que tu és o Cristo através de nós. Celebramos, Senhor, por toda essa história, todos esses anos, mas por essa semana que tivemos, por essa semana que vamos ter agora. Abençoa o teu povo e que nós tenhamos um coração grato. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do seu Santo e Divino Espírito estejam com todos vós, até que Jesus volte. Que Ele nos dê a paz. Amém. Uma boa semana a todos, na presença do nosso Deus. A todos aqueles que nos acompanharam online, muito obrigado por estarem conosco também. Deus vos abençoe.